Boa noite a todos. Eu estou muito feliz por estar aqui, por vocês estarem aqui participando desta live, que traz um tema tão importante, que é a marca social da surdez, reflexões e vivências. Meu nome é Najib e este é o meu sinal na comunidade surda. Eu vou ser o mediador dessa live, que vai contar com a presença de dois professores, que é a professora Viviane. Ela trabalha na UFRPE, que hoje é a UFAP, e também com o professor Igor, que é professor da UNEAL. A professora Viviane é formada em Educação Física e Direito, e tem mestrado na área de Educação e doutorado também na área de Educação. O professor Igor é professor da UNEAL, ele é formado em Letras Libras e é especialista em Educação de Surdos. Cada participante vai ter entre 15 e 20 minutos, em média. Ao final dessa exposição, vocês podem mandar perguntas. Então, aproveitem esse momento para perguntar sobre o tema. Eu já estou curioso, ok? Começou a live. Quem começa é a professora Viviane. Sim. Então, na tela, no canto esquerdo, está eu, professor Najib. No canto direito superior está o Igor. Na parte inferior está a professora Viviane, do lado esquerdo. E do lado direito a intérprete Luana. Temos outro intérprete também, que é o Wendy, que este é o sinal dele. Ok? Boa noite a todos. Eu vou ter 15 minutos de fala. E depois da fala do Igor, vocês podem nos perguntar. O tema de hoje é a marca social da surdez, reflexões e vivências. Mas antes, eu queria explicar sobre algo bem importante, que é a construção dessas marcas na vida da pessoa surda, que vem se dando há muito tempo e está até hoje. Primeiro, é importante saber o quê? Como essas marcas na vida de surdo, a respeito do preconceito, como isso acontece? Então, precisa entender essa significação, que é do preconceito. Qual é o conceito? Como ele se desenvolve? Né? Como historicamente ele vem sendo colocado socialmente? Isso vai ficar claro. O preconceito, né, não está isolado em uma única pessoa. Não. O preconceito, ele é socialmente inserido. Então, está inserido socialmente dentro da sociedade. Então, as pessoas, elas sozinhas não têm preconceito. Existe uma construção social desse preconceito.
ele é ensinado, ele é organizado, ele está implicado na cultura, no desenvolvimento. E esse significado é estrutural, tá? É um significado estrutural. Então, o que é preconceito? Como esse preconceito profundo e estrutural está dentro da sociedade? O preconceito acontece porque existe essa relação de poder desigual, né? É a reflexão, pensamento dessa desigualdade. Então, essa estrutura dentro da sociedade de desigualdade, ela é desenvolvida culturalmente. Pesquisa, uma pesquisadora chamada Anna Bock, ela estuda e as reflexões de Vygotsky e explica o quê? Que não tem a naturalização humana, né? essa naturalidade humana, né? Não é naturalmente humano, né? Ter o quê? Não tem natureza humana, desculpa, não tem natureza humana, tá? Tem como? O humano é ensinado e ele se desenvolve a partir desse ensino. Então, exemplo, eu sou mulher, eu nasci. Então, quando eu nasci, eu já sabia o quê? Lavar prato? Era próprio da minha natureza? Não. Quando eu nasci, eu fui ensinada como mulher que precisava aprender, ter habilidade, organizar a casa, lavar prato. Isso era coisa própria de mulher. Então, não tem essa questão da natureza humana. Como isso se desenvolve, em geral, na consciência? Isso é ensinado. Isso é próprio da cultura. Isso vem acontecendo historicamente. E vem historicamente na vida das mulheres, a opressão. Então, na vida do surdo, né, os conceitos são iguais. Por quê? Tem-se essa relação de ouvinte com a relação de surdo, essa relação desigual, essas são relações de poder, né, e de opressão em relação à pessoa surda. Então, a sociedade aprende o quê? Que o surdo precisa ser igual ao ouvinte. Precisa ouvir, desculpa. O surdo precisa ouvir, ser como uma pessoa ouvinte. Ouvir. Já em relação ao preconceito, ele vem se desenvolvendo, ele vem acontecendo, né? Se estruturando, sendo construído na vida da pessoa surda, nessa relação desigual, nessa interação desigual, né? Dessa relação de opressão. Então, essa marca social, né, na vida do surdo tem na área medicina a questão medicinal, né? De a questão da mediação, tá certo? A questão da mediação em relação à questão do preconceito. Então, são 3 tópicos, né? Que vou focar agora e vou explicar. Antes desses 3 tópicos, eu preciso explicar uma outra questão. Então,
O preconceito, como é que ele se apresenta na sociedade? Ele é apresentado na sociedade, tem o preconceito, que ele é ofensivo, ele é aberto, que é aquela situação que não se gosta. Exemplo, né? Você é xingado de puta, né? Ou, né? E as pessoas não querem, se distanciam, elas prezam esse tipo de situação. Também tem o preconceito que é velado, internalizado. Exemplo, é o surdo, ou coitadinho, ele é surdo. Então, ele é surdo, mas ele é tão bonito. Oh, estou admirada, ele é surdo, ele mora sozinho. Né? Ele pode fazer no supermercado sozinho, ele consegue. Então, esses dois tipos de preconceito, esses dois são tipos de preconceito. E são, os dois tipos são opressão. E eles acabam limitando a vida da pessoa surda. Então, são vários assuntos que ensinam sobre isso, a questão de saúde, do ensino, a acessibilidade, né? E aí é como, né, a barreira para o surdo, né? Precisa que ele não quer estudar, que ele quer, ele precisa da saúde, então ele tem as barreiras da saúde, né? Ele, quando quer ensinar, tem as barreiras para o ensino, então isso tá realmente, né, emocionalmente ligado, e no desenvolvimento dos afetos também. Então, então precisa ficar claro, né, que o preconceito ele não se apresenta todas as vezes de forma clara e aberta. Tem essa questão do preconceito que se apresenta aberto, mas tem também o preconceito que se apresenta velado. Então, os três tópicos que eu queria explicar para vocês, né, que a gente possa discutir. Primeiro tópico. Que é importante, questão da saúde, da vida da pessoa surda, do seu corpo, né? Só não. Por quê? Exemplo, uma mãe nasce, um filho, um bebê, o filho nasceu, está lá com o bebê, e aí tem o carinho, a interação das relações, o amor, o afeto, os sentimentos, mas aí ela percebe que não escuta nada, então ela vai procurar um médico. E aí, na questão da medicalização, o médico vai fazer a análise e percebe que a criança é surda. Então, aí ele vai divulgar para a família o quê? Ó, seu filho é surdo e ele não vai conseguir ter relações sociais, ele não tem comunicação, né? Então ele precisa ser ensinado, no ensino também ele não vai conseguir, então ele não tem capacidade. Mas é só um bebê, ele nasceu agora, como é que o médico pode explicar uma coisa como essa, né? Então, quando ele pode dizer, como é que ele vai saber como é que vai ser a comunicação dessa criança? Então, a família, ela aprende o quê? Que a pessoa surda precisa estar, estar dentro da sociedade na oralidade, né? Oralizando. Então, ela faz um esforço para conseguir que a pessoa surda vá lá para o fonoaudiólogo e aprenda essa oralização, né? Ele tem um contato, né, com a língua portuguesa. Só. E então, quando se é ensinado a língua de sinais da criança surda, né, é proibido. Isso não pode ser feito. Por quê? Aí, quando dizem que quando a criança surda aprende a orar, ela tem que aprender a oralidade, ela não pode aprender a língua de sinais. Então, tem essa pressão já desde que se nasce.
desde como escolher a língua para a pessoa surda usar, né? Então, desde o momento do nascimento tem essa opressão, né? Nesse processo de escolha. Mas o som é tão importante na vida de quem? Do surdo ou do ouvinte? Vygotsky, ele tem uma teoria, né? Que ele fala sobre a palavra. E que a palavra é um som, se ele não tem significado, ele não é nada, né? A palavra, se não tem significado, é só um barulho. É só. Ela não tem nada. Então, a pessoa surda precisa aprender os significados das palavras. Não só não o som, mas o significado das palavras. Precisa desenvolver o quê? Né? Com a mãe, com o pai, a questão do conceito, da aprendizagem, da organização, do conceito da palavra. Então, o surdo usa a língua de sinais. Então, ele aprende o quê? O conceito, os sinais. E não o som. Né? O som é vazio. Também, em questão de opressão, também, quando você mostra como a sociedade percebe essa questão da oralidade da língua, dizendo que ela é melhor do que a língua de sinais. Né? Ele faz essa relação de poder desigual. Ela é desigual. Okay? Segundo ponto. Então, todos os, né, dentro dos seus agentes no local, como? Né? A questão do lugar de fala do surdo dentro da sociedade. Do lugar do surdo dentro da sociedade. O lugar social do surdo. Parece o quê? Que só dentro das instituições, exemplo, só pensa que na inclusão do surdo dentro da escola ou dentro da igreja, e as questões da sociedade. Por exemplo, o mercado, as questões de saúde, as questões médicas, as questões de lazer, as questões de acessibilidade, de estudo, de ensino. Como? É só dentro da instituição e fora dessa instituição. Só parece que a responsabilidade é só da inclusão, é só dentro e fora da instituição não se tem. Na sociedade não se tem essa responsabilidade, só dentro da instituição. A responsabilidade é só da escola. Isso é uma interrogação, isso é uma pergunta. Então, é importante lembrar, né, que agora nós temos vários meios de divulgação para acessibilidade para a pessoa surda. Temos as lives, né, tem intérprete, mas tem uma pergunta para vocês. Todos os surdos, eles sabem língua de sinais? Todos os surdos têm acesso ao ensino? Todos os surdos têm comida em casa? Então, por quê? Se pensam que a pessoa surda ela está dentro da instituição, eles não pensam nos problemas sociais que a pessoa surda tem dentro da sociedade. Também precisa ser pensado. Então, é preconceito, é opressão também. Precisa pensar que os surdos, por exemplo, aqui em Garanhuns, tem uma comunidade que tem os grupos de outros municípios menores, que são distantes, né? Mas não tem
representatividade. E não tem representatividade. Porque não conhecem outras pessoas surdas. Não conhecem língua de sinais. Então, chegam no ensino, no local, é tudo distante, ele é sozinho. Precisa, antes, saber o quê? É importante cobrar, lógico, o intérprete de língua de sinais. Ele sabe que isso é importante, sim, mas precisa pensar também que o surdo, dentro da instituição, ele é excluído, tá? Ele é excluído. E quando ele está distante, que ele está sozinho, que ele não conhece, isso também é importante, precisa ser debatido, precisa ser discutido, precisa ser apresentado, precisa ser mostrado. Também, se a questão do pensamento surdo incluído na sociedade, dentro da sociedade, parece que o surdo sempre precisa de explicações, pode, tem capacidade, de novo, capacitismo, né? Capacitismo. Mas pensa que o surdo é capaz, né? Não, mas o surdo consegue. Aí mostra sempre. Mostra sempre o surdo se explicar, e ouvir. Pode conseguir, né? São várias coisas. Terceiro ponto. Precisa entender que tem essa desigualdade entre o ouvinte e o surdo, né? Dessas relações de poder que estão imbricadas. E que essa construção, né? Esse desenvolvimento dessas relações de poder dentro dessas mediações que estão estão dentro do preconceito. Não tem um preconceito nessas relações de poder entre surdos e ouvintes. Então, acontece. Fica parecendo que o surdo tem sempre que estar se superando, só a superação, tudo é superação que o surdo faz, de desprezo, não é assim, é diferente, é o direito, né? O direito do surdo. Então, não pode falar sempre que o surdo só consegue superação, não, está errado. Né? Acontece por quê? Porque não fica confuso. É direito do surdo, é diferente da assistencialismo. O surdo não é coitado, ele não precisa de ajuda, né? Ele não precisa desse processo assistencialista, né? Do ouvinte. O surdo, ele precisa de quê? Do seu direito respeitado. O surdo, né? Ele abre a sua vida, a sua cultura, a sua língua para o ouvinte. Mas o ouvinte se fecha essas questões, né? Para o surdo. Não tem essa receptividade, não tem essa interação. Eles têm medo, fogem. Por quê? Essa interação é de uma interação de opressão, de preconceito. Então, é preciso que se continue lutando, os movimentos surdos, né? Continue a lutar. Cobrar histórica, dessa cobrança histórica, é uma luta histórica, né? E precisa entender o quê? Entender que a luta antes de cobrança para intérpretes, libras, para mostrar que o surdo pode, que o surdo é capaz, precisa entender que tem esse preconceito velado e ele é real.
precisa continuar lutando para ter uma consciência de aprofundamento profunda, consciência profunda, de entendimento profundo, que o preconceito como modo de opressão, dessa influência na vida da pessoa surda, né, é uma marca. Então, a pessoa surda precisa construir socialmente, junto, construir a sociedade junto com o ouvinte. E o ouvinte não pode achar que o surdo precisa de auxílio por conta do som, por conta do som. Precisa entender que a sociedade ela deve ser construída de forma juntas, unidos, os dois grupos, interagindo, não com essa relação desigual, mas com relação de igualdade. E para que isso aconteça, precisa que a pessoa surda o quê? Tome seu lugar de fala, né? Tome seu lugar de fala, que ele se apresente, que ele resista, que ele esteja lá. Espera que ele esteja lá, no seu esperança, que precisa ser respeitado este lugar do surdo. Então, que fala sobre a sua vida, sobre a sua experiência enquanto pessoa surda. Esse lugar é dele, da pessoa surda. O ouvinte pode aprender, mas ele não pode tomar esse lugar. Então, espero que vocês consigam interagir com a gente, discutir todos vocês. Terminou? Mas, então, eu quero agradecer agora à professora Viviane pelas suas explicações, foram ótimas em relação a esse assunto. Marca social da surdez e essas reflexões de como isso vem acontecendo em relação à pessoa surda, né, dentro da sociedade, como esse surdo é visto socialmente, né, em relação a como se quer aprender, a vida e as experiências da pessoa surda, de como essa história vem acontecendo. É importante se aprofundar nessa reflexão. Agora, nesse momento, acontece o quê? É um momento né, de apresentar, de difundir essa questão, de você ver, por exemplo, na televisão, você vê a intérprete de língua de sinais, também você vê. Aí você vê a questão dos intérpretes, mas não é uma questão de achar bonito, tem a questão também dessa representatividade, desse papel dessa pessoa. Então, essas explicações da professora Viviane foram ótimas, foram maravilhosas. Agora, eu quero convidar o professor Igor para fazer suas explicações também, né, para falar sobre essa vida e essas experiências da pessoa surda dentro da sociedade, ok? Ele tem de 15 a 20 minutos para poder, né, e logo após a gente abrir para as perguntas, vocês podem perguntar, né? É muito importante, aproveitem esse momento.
Tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui junto com a Viviane neste tema, né? Conversando sobre esse tema, que são as reflexões, né? Que nós surdos temos. Então, valeu a todos. Na verdade, antes, quando eu nasci, a minha mãe ficou sabendo que eu era surdo. Os meus pais, eles a priori não perceberam. Quando eu tinha 10 meses, foi que eles entenderam que eu era surdo. Entendeu? Tô dando ok. Tá vendo? Dando, não dá certo. Eu tenho que acompanhar pelo stream. Quando eu tinha 10 meses de vida, perceberam que Igor era surdo. E aí a gente foi pro médico e diagnosticou que o Igor realmente é surdo e que ele não poderia falar, ele não poderia se desenvolver. E aí isso causou um trauma na minha mãe. E ela ficou muito preocupada, irrequieta, e foram feitas tentativas de oralização. Depois da lei, tudo mudou, né? Antes da lei a gente não tinha isso, a gente era obrigado a oralizar. E era bem complexo para a gente esse português. E a gente ia para a escola estudar e não entendia as coisas. Então tinha muita barreira. Tá mesmo? Então, esse português era muito complexo para a gente pegar a ordem da estrutura da língua portuguesa. E aí eu fui crescendo e aprendendo. E com 17 anos, eu comecei a aprender Libras e português. E aí eu consegui me desenvolver. E aí com Libras e português. Travou muito. Os ouvintes, para mim não tá travando. Então, eu percebi que isso me ajudou na língua portuguesa. Eu ter encontrado esse mundo visual, essas experiências visuais, que são muito dos surdos. A Libras, né?
Ela me ajudou muito nesse processo de desenvolvimento. Antes eu usava uns gestos, mímicas e era muito confuso. Mas a Libras não. A Libras ela é uma língua. E aí eu me desenvolvi. Qual o problema? A sociedade ouvinte, ela usa um termo e aí parece que a gente é coitadinho, que a gente é inferior, e as pessoas ficam com esses preconceitos, esses. Nos chamam de quê? Falta, falta da visibilidade, o surdo. É isso. Os surdos parecem que ficam escondidos e é visto como uma pessoa diferente, né? Uma pessoa de fora. As pessoas não entendem muito o universo da surdez. Tá casado. Virar o celular. Tem que ligar o sensor que gira. Vou continuar. E se fosse você? E se você fosse surdo, né? Ah, e outra pessoa lhe visse, né? E fosse outra perspectiva. Se você invertesse isso, e as pessoas lhe chamassem de coitadinho e não dessem valor à sua cultura, não dessem valor à sua língua, né? Vamos tentar inverter a perspectiva?
Vamos lá, e aí a gente vai entender, a gente vai conseguir, não é, ter algumas explicações. Qualquer limite, qualquer problema de comunicação social, Cidadão. qualquer problema né, com relação à cidadania, qualquer embate, a, a Libras, né, quando a gente difundir a Libras, tem alguns teóricos, o nome dele é Matt. Ele tem uma publicação em gibi, um gibi americano. Um pai surdo, com um filho ouvinte. Roda. Esse menino é coda porque o pai dele é surdo. E ele é ouvinte. Então, eles foram passear, o pai e o filho. Aí o filho falou que tava com fome. O filho falou que estava com fome e eles foram num local, num restaurante. Olharam o cardápio, o filho é ouvinte, a mãe é ouvinte, e a mãe abriu o cardápio, analisou, o filho ouvinte, viu o que estava acontecendo, espera um pouquinho. O seu pai, ele não pode ouvir? A mulher perguntou. O filho falou, Pai é surdo. meu pai é surdo. A mulher falou. Ai, Coitadinho. Ele sabe sinalizar? mas eu não sei, Libras. Não sei Ah, Libras. criança Eu não sei língua de sinais, né? Ah, que pena, isso é triste, né? Percebam, né? Que lá nessa sociedade, é um coitadinho e não sabe língua de sinais. Como é essa construção? E aí eu poderia dizer, eu sou coitadinho? Não. A sociedade, isso falta na sociedade, né? É a sociedade que não sabe Libras, é a sociedade que não sabe se comunicar. É o ouvinte nesse caso. Não é um problema com o surdo. aeroporto. Uma vez no aeroporto, tem alguns aspectos positivos e negativos. Eu estava lá, então vamos para os aspectos negativos da acessibilidade que eu senti. No avião, o piloto, bem, ele se comunica com as pessoas, né? E aí o surdo estava no momento de turbulência, ele percebeu, mas não tinha essa informação para ele. Então, assim, ele se assustava, não tinha muita acessibilidade, ele ficava sem entender algumas coisas. O piloto, ele dá alguns comandos sonoros e o surdo não entende. Ele continua sem entender até que aterrissou. Nesse momento de aterrissar, eu fiquei sem entender o que era que estava acontecendo. E as pessoas estavam falando. São Paulo, não. Em São Paulo estava uma chuva bem grande. E aí ia demorar um pouco a pousar, né? Por conta da chuva. E nada disso foi Eu avisado. avisei que ia cancelar a palestra.
Então, houve essa falta de comunicação. E aí, cadê a cidadania? O surdo pode dirigir, o surdo pode viajar de avião, mas ainda existem muitas barreiras. A mulher que trabalha no aeroporto, né, com o voucher, Passagem. com a passagem, e aí parece que ficou uma dívida. Não, não estou devendo, não. Eita, meu Deus, você é pessoa com deficiência. Então, minha filha, eu posso passear, eu posso tomar um cafezinho. É, eu não preciso ter alguém sempre junto comigo. Depende do. Eu não dependo de ninguém. E aí as pessoas ficam olhando para mim e eu fico lá, esperando com cara de paisagem as pessoas passando e tudo isso porque eu sou surdo. Tá errado. Então, como esse termo influencia? Vai descarregar meu telefone. Um ouvinte e um surdo, os dois, né? Existe uma relação de medo. Bob, a gente foi no Bob's e comeu um sanduíche que eu tava com vontade e eu tentei fazer uma leitura labial. E aí a moça de lá ficou bem assustada e eu sem entender. Eu sou surdo. A Libras é uma língua de sinais. É uma língua. É uma cultura. Faz parte da minha vida. Ela é cultural. Ela faz parte da minha vida. Não consigo sem ela, né? Com ela a gente cria, a gente se comunica, a gente escreve. Eu sou palhaço, eu faço teatro. E a gente tem que valorizar essa cultura e essa língua. A gente tem que divulgá-la, tem que sair mostrando. Que tem um novo conceito por aí, que é o conceito de privilégio ouvinte, e está tendo muita movimentação em torno disso, porque existem muitas coisas ainda que precisam vir à tona, precisam ser explicadas. Questões salariais. A questão do privilégio ouvinte. É um novo conceito que está havendo uma grande movimentação. O que seria esse privilégio ouvinte? Muitas pessoas perceberam que existem muitos entraves ainda, que os surdos não têm trabalho, têm salários muito baixos, e isso vem de uma construção histórica.
Então, hoje a gente está lutando para ocupar esse lugar de fala, porque é importante que surdos e ouvintes interajam, é primordial, isso é bem importante. E que o surdo respeite o ouvinte e que o ouvinte respeite o surdo, né? E isso precisa ser cultural. Esse relacionamento, né, ele precisa se estabelecer culturalmente. Então, a gente está num momento de marco histórico. Então, finalizo por aqui. Muito obrigada ao professor Igor por essas boas explicações. Você é o surdo e sente na pele preconceito. O surdo, ele sente na pele o preconceito, né? Ele sabe. Eu sou ouvinte, a professora Viviane é ouvinte, os intérpretes são ouvintes, a gente pesquisa, mas saber sentir na pele, a gente não sabe. Mas o surdo sabe. Por isso, é extremamente importante que uma pessoa surda esteja aqui e explique essa vivência. Explique a sua vida, né? Que a maioria da sociedade pensa, coitado, ele sabe Libras, ele pode aprender, ele vai fazer pesquisa, ele não é um coitado. Mas a sociedade ouvinte, ele vê ele como coitado porque não conhece. Então, nós precisamos lutar. Isso ainda é um campo de batalhas juntos, surdos e ouvintes, para que a gente consiga transpor essas barreiras. Atitudinais. É bem importante isso. Eu estou muito feliz porque vocês dois, Viviane e Igor, né, trouxeram explicações sobre esse tema. Ok? Espera aí. Tem algumas perguntas. Uma moça com o nome Aline. Matias. Aline Matias. Ela perguntou o que acontece na vida do surdo na visão capacitista, na perspectiva capacitista. O que é que acontece? Como superar? Yes. Numa perspectiva capacitista. Como romper essa perspectiva capacitista? Guarde aí essa pergunta. A Viviane e o Igor, eu acho que os dois conseguem responder. Vitória também fez uma pergunta. Como mudar esse social e fazer com que ele respeite a pessoa surda? E respeitem os direitos linguísticos da comunidade surda. Viviane, pode começar. Boa tarde.
Como surge o preconceito? Meu Deus do céu, tá. O capacitismo, como ele surgiu, né? Qual a origem do capacitismo? A estrutura, ele é estrutural, está na sociedade, está travando aqui para mim. Substituir na ajuda. Coloca o Ender, substituir. Porque tá congelando. Pode sim. Então, o capacitismo. Como é que ele surge? Como é que ele acontece? Então, o preconceito, lembra que a gente falou do conceito de preconceito, sobre o preconceito aberto, sobre o preconceito velado? Então, esse preconceito, ele é estrutural, né? Então, sendo ele verdadeiramente estrutural, as pessoas elas se desenvolvem conscientemente e não percebem o surdo, né, como coitado, que ele não pode, né, que então eles fecham essas questões estruturais para o surdo, né? Por exemplo, o quê? O capacitismo. Por exemplo, o surdo, na hora de sexo, por exemplo, não faz sexo? Não faz sexo? Surdo? O surdo não pode morar sozinho? Você já viu surdo? Nossa, o surdo não pode morar sozinho. Poxa, porque é surdo. É um estigma, né? É um estigma, né? Que parece que sempre o surdo é criança ou é menor, né? Sempre parece que é criança, sempre parece que é criança. É infantilização. Né? É infantilização, ele não pode fazer sexo, ele não pode morar sozinho. Por quê? Né? Porque isso é preconceito. Isso é preconceito real, real, de verdade, efetivo. E isso acontece na vida do surdo porque é uma marca que foi desenvolvida desse preconceito. Não é quando se quer estudar e você é impedido, e você não pode. Então, ter uma vida e ter uma vida natural não se pode, normal, não se pode. Porque a sociedade, ela se fecha para isso. Parece que não entende que somos humanos, somos pessoas, que nós temos vida, que nós temos histórias, que nós nos desenvolvemos, interagimos, mas só olha as diferenças, né? A capacidade, acha que não é capaz. A sociedade, ela, né, impõe essa barreira para a pessoa surda. Ela, né, ela mostra o quê? Ela não mostra a pessoa surda integralmente. E não consegue mostrar quem é a pessoa Não consegue surda. mostrar quem é a pessoa surda de verdade. Então precisa essa luta para que se perceba, primeiro, que se tem preconceito. O ouvinte tem preconceito com a pessoa surda. Isso se percebe. Né? Não, e aí precisa se unir os dois nessa luta. Surdos e ouvintes precisam se unir nessa luta. E precisa lutar sim, para que isso acabe. O movimento surdo precisa se unir. Né? Está em união com o movimento ouvinte. O surdo,
aprender junto com o ouvinte, também o ouvinte aprender junto com o surdo, eles interagirem, não ter essa relação desigual de poder, mas uma relação igual. Isso tem que acabar, essa relação desigual. Né? Somos todos iguais. Então, como acabar com isso? Né? Primeiro, conhecendo. Conhecendo o quê? O preconceito. O que é esse preconceito? E aí, lutar para que isso ficou claro. E eu acabei. Ligou? Agora, Igor, você pode explicar também da sua resposta. A primeira pergunta, qual é? Para lembrar o que é capacitismo. Lembrar o que é capacitismo e também como essa luta deve ocorrer. Né? O que é o preconceito em relação à pessoa surda e o lugar de ser o seu lugar. Então, né, houve essa explicação a respeito dessa relação desigual, dessa existência dessa luta para que se consiga a igualdade, a equidade. Esse momento também é um momento de luta. Agora, né, esse movimento ele tenta se aproximar, né, mas ainda é desigual. É ruim para todos. É ruim o ensino. Exemplo, né, a inclusão. A inclusão é muito bonito, mas realmente acontece? Não, visualmente não. A gente já vê que essa é diferente, né? Então, essa questão, né, precisa ser modificada. Esses conceitos precisam ser mudados, né? Somos todos humanos, nós interagimos, todos os ouvintes, e nós precisamos sempre continuar lutando para, até agora, não, isso precisa ser modificado para que essa relação desigual se acabe, né? Não, tudo não é coitado, não, só pode ser não, isso tem que se acabar. Né? Tem que se acreditar próprio na cultura surda, se acreditar nesse desenvolvimento. É importante que o ouvinte, que uma pessoa ouvinte, que admira a pessoa surda, que ele aprenda com a pessoa surda. Porque se o ouvinte só ensina, e o surdo quer só ensinar. O ouvinte, desculpa, parece que o ouvinte só quer ensinar. E o surdo, ele está nessa relação desigual embaixo. Mas não é assim. O ouvinte, ele aprende também. Aprende com o surdo, de forma igual. Aprende tudo de forma igual. A pergunta 2, qual foi? Já estávamos no contexto, já estavam aqui inseridos. Já foi explicado, foi resumido. Pergunta agora, de um homem chamado Cândido. Cândido, ok. Exemplo, uma pessoa surda LGBT, certo? LGBTQI+. Dentro da comunidade, dentro do grupo, ele sofre opressão, ele sofre preconceito também, porque é surdo, né? E também ele sofre o preconceito por ser LGBTQI+, também. Então, como é que vocês conseguem refletir sobre isso, né? O que vocês conseguem refletir sobre isso? Deixa eu ver se eu consigo formular melhor essa pergunta. Eu acho que a explicação é assim. Por exemplo, uma pessoa surda, que sofre preconceito por ser surdo, também, dentro da relação social LGBT. Seria o seguinte, o que fazer em relação à inclusão de pessoas surdas que fazem parte da comunidade LGBT, pois sabe-se que ainda há um preconceito muito grande em relação a isso. Surdo e LGBT junto, né, junto, pessoas só surdas. E aí o preconceito dos dois, porque a pessoa é surda, gay, lésbica,
Por quê? Como é que pode lutar? Então, eu apoio, né, a representatividade. Eu apoio essa representatividade da comunidade surda, e essa luta pela mudança, né, dentro dos grupos, né, que sofrem vários preconceitos do grupo LGBT, que são muitos detalhes, né, né da pauta LGBT, que também sofre preconceito. E quando é LGBT mais surdo, então fica um preconceito que parece que é ainda maior, né? Então, eu vejo histórias de pessoas surdas, né, que passam por vários limites porque são surdos, que sofrem muito preconceito em relação a isso. Então, essa luta, né, o encontro dessas lutas, seja também com a comunidade negra, com a comunidade LGBT, essa luta também é uma luta surda, é uma marcha que a comunidade surda precisa fazer, que precisa se encontrar, né? Precisa aprender, precisa divulgar, precisa se desenvolver junto, né? E como aprender, né? E como essa relação com o ouvinte, encontrar e valorizar a cultura. Só a cultura, não. Existem problemas sociais maiores também. Né? São problemas que são jogados. Também, né? Incluindo isso, né? Incluindo com o Igor, né? Eu concordo com ele, mas também, né, é um assunto importante. Por quê? Sabe-se o quê? Assim, a bandeira do LGBTQI, nessas discussões. Então, tem inclusão da pessoa surda dentro dessa luta, os direitos são discutidos, a acessibilidade também desse lugar. Então, como é que a pessoa surda negra, né, ou a comunidade LGBTQI+, também vai estar inserida, né? Só admirando, só discutindo, também se não há exclui, também se há exclusão, não tem acessibilidade. Né? Então, como é que o surdo ele vai falar sobre própria, né? Como? Né? Como é que ele vai estar na militância, né? Se ele não ser incluído, né? Então, estranhamento, né? É um estranhamento, né? Porque as lutas, né? As lutas que vai pela inclusão e as lutas que você também é questão de direito. Seu microfone não está legal. Está dando microfonia. Pode? Posso? Então, porque os grupos de militância não incluem, né, a pessoa surda, né? Ou os direitos, as pessoas de direito. Aqui em Garanhuns, por exemplo, sempre os movimentos discutem a questão do empoderamento feminino, do feminismo, né? A mulher negra, ela está incluída. E eu se pergunto, desculpa, e a pessoa com deficiência não. Então, a questão da pessoa surda como? Né? Cadê o surdo? Os grupos, eles precisam lutar, sempre lutar, mas eles falaram dos seus lugares de fala, e também a pessoa surda. É igual. O Igor já tinha apresentado, né, a questão do privilégio ouvinte, né? Do privilégio ouvinte. Por quê? Se o surdo, ele quer, ele tem vontade de lutar, mas precisa que aconteça. Aconteça o quê? Que os grupos tenham acessibilidade para que ele possa lutar. Criem grupos, né? E esses grupos criem movimentos. Por quê? Estão excluídos os grupos ouvintes.
É importante lembrar que tem surdo que é negro, que tem surdo que é mulher, que tem surdo que que sofre violência, né? Então precisamos discutir sobre isso, né? E de quem é a culpa do preconceito? Também é do ouvinte. A culpa também é ouvinte. Por quê? O preconceito está enraizado. Ele é enraizado, né, dentro da sociedade. Ele tem as suas raízes profundas. É uma marca. É uma marca. Então, tem uma mulher com o nome Bruna. Uhum. Bruna. Então, dentro da discussão, falando sobre o privilégio ouvinte, né? Essa é uma discussão que se fala sobre o privilégio ouvinte. E aí, a opinião de vocês, né? Vocês acham que dentro da comunidade surda, esse privilégio ouvinte, né? A oralidade, existe esse privilégio ouvinte em relação à oralidade? Vocês acham que dentro da comunidade surda tem o privilégio surdo, porque sabe oralizar, né? Porque esse indivíduo surdo oraliza, isso é um privilégio também dentro da comunidade surda, porque alguns surdos sabem oralizar. Então, dentro da comunidade surda, uma pessoa surda, ela pode oralizar e ela teria um privilégio ouvinte, é isso? Não, deixa eu explicar. Dentro da comunidade surda, exemplo, tem um surdo que sabe oralizar, tem os surdos que são oralizados, certo? Ok. Fazer leitura labial são oralizados, ok. Entendeu? Então, você acha que este surdo, ele tem um privilégio, porque ele sabe oralizar e ele está na comunidade surda? Bom, eu posso explicar, o Igor está falando. Bom, vamos explicar. É verdade. É uma questão de um conceito novo, é a questão do privilégio surdo, privilégio ouvinte, né? As pessoas podem confundir, então vamos com calma, né? Não vamos confundir, não. Né? A questão da oralidade, da leitura labial e do privilégio ouvinte, né? Então vamos explicar o quê? O privilégio o que é? Em relação à pessoa ser surda, né? Então ela é diminuída porque ela foi surda, ela foi limitada porque é surda, né? Em relação à questão, por exemplo, do trabalho dentro da sociedade, né? Então desculpa, você não pode participar de um evento nosso porque você é surdo, né? E aí isso acontece historicamente falando, sempre acontece. E o ouvinte se desenvolveu e o surdo não, né? Por conta dessa questão desse privilégio. Mas a questão da oralidade não. É importante respeitar cada um o que oraliza, o que não oraliza. A gente precisa respeitar todos, certo? É importante que este respeito é, se respeite a partir da língua, entende? Em que ele aconteça a partir do uso da língua, não porque a pessoa é surdo ouvinte, mas o privilégio ouvinte é porque esse ouvinte despreza o lugar do surdo, despreza o que acontece, né? Só pensa nas coisas para o ouvinte, ou pensa na questão do conserto do surdo, de consertar o surdo. E isso é o privilégio, é fazer com que seja diferente, né? Mas em relação aos surdos que se interagem, aos surdos que estão ali, né? E que são colocados para baixo, entende? Então, o surdo precisa explicar isso, o ouvinte não pode tomar esse lugar de fala. É um conceito que precisa ainda ficar muito claro, porque é muito novo, precisa ser divulgado. A gente ainda pode confundir também, mas as pessoas elas precisam compreender e deixar isso claro, que o privilégio se dá a partir do ouvinte para a relação à pessoa surda. Também é importante lembrar que a oralização, né, o processo de oralização,
tem as suas fontes históricas essa questão dessa relação de poder, esse desenvolvimento. Eu acho que combina, sim, também com o que o Igor falou, né? Porque o privilégio surdo, só porque sabe oralizar, né? Mas também tem essa questão dessa relação de poder da oralidade, do som dentro da sociedade, né? Então, tem essa questão dentro da comunidade surda, né? É diferente, né? Existe uma influência, é verdade, existe influência, mas dentro da comunidade tem que ser diferente, né? Porque todos os surdos, né? Primeiro, o quê? Eles precisam de respeito, né? Precisam ser respeitados. Respeitar a língua, é a particularidade linguística, né? A cultura, esse desenvolvimento próprio da comunidade surda. Mas fora, né? Tem-se também a questão dessa questão da oralidade, mas dentro da comunidade surda, não. Precisa interagir. É diferente, é claro, mas precisa interagir. Porque o conceito para a comunidade surda significa dentro dessa interação, intérprete, né, língua de sinais, a visualidade, os encontros, né? E não é só a questão do outro, não é só a questão da oralidade, né? É a questão da comunidade como um todo. Obrigado a essas explicações, as perguntas, ótimo. Por quê? As experiências de vida da comunidade surda, né? Eu e o Najib, né? Eu, Najib, tenho experiências dentro da comunidade surda e percebo, né, que a questão do surdo que oraliza, que parece que não combina, travou, né? Aí é silenciado, escondido, e o surdo provoca, o surdo que não oraliza provoca aquele surdo que sabe oralizar, oralidar. Então eu oralizo, né? Então ele meio que escondido, meio que é velado. Então falta esclarecimento, falta comunicação, né? Falta divulgação. E é importante que as mentes sejam abertas em relação a isso. Entende? Sim, claro, Nádio, claro, é verdade. Viviane, tem mais alguma explicação? Falar sobre essa relação, você pode fazer um resumo. Igor também pode fazer um resumo agora. Tá ótimo, já ficou clara essa questão. Para Igor, sim. Só que, minha opinião, eu acho que os surdos precisam lutar sem, né? Já essa luta já acontece, né? Essa luta já acontece em relação ao surdo. Mas precisa do quê? Dessa visibilidade, né? E precisa perceber o quê? Esse sujeito como seu lugar de fala, né? Você, eu convido os ouvintes a conhecerem a comunidade surda, a aprenderem, né, com a pessoa surda, a aprenderem a língua de sinais com o surdo, a cultura surda. Só impor, não, eu acho que é melhor para o surdo. Não tem essa. Né? Perceber que, primeiro, o surdo é uma pessoa humana e que tem uma vida, que tem uma história, tem as suas experiências próprias, né? Que tem sua inteligência, sua cultura, né? E que é diferente. Precisa entender que o ouvinte não é melhor que a pessoa surda. Precisa entender o quê? Também que tem o ouvinte que sofre preconceito. E o ouvinte não tem um preconceito? Não, sim, tem preconceito. Todas as pessoas têm, em algum modo, dentro da sociedade. A sociedade nos ensina a ter preconceito,
percebe? E ele pode aprender com um surdo, aprender, ver essas experiências e ressignificar esses preconceitos, né? Mudar esses conceitos. Então, também convidamos a comunidade surda também a tomar o seu lugar de fala, né? Assim, né? Pedir para que esteja à frente desse lugar de fala, né? Porque também é importante entender, só porque é surdo, o lugar de fala, da comunicação, só porque conhece o quê? Preconceito? Não. Sente, tem que sentir na pele, sente na pele. Mas acontece a consciência dessa organização estrutural, né? Desse desafio do preconceito, né? Precisa interagir, precisa estudar, precisa organizar e entender que o preconceito é real, que ele é aprofundado na nossa sociedade. Mas o surdo e o ouvinte podem lutar juntos, né? Podem estar nessa luta juntos contra o preconceito. Igor? Bem rapidinho, só um resumo rápido. Então, falando sobre essa questão dessa visibilidade, acontece o quê? Ontem, no Instagram, uma mulher do Instagram, fez uma, falando sobre expressão facial, estava falando que era feio no Instagram. Vocês viram? E aí a comunidade lá na live, sim, na live do Instagram, sim, numa live do Instagram. E aí foi vendo, né, e o surdo sentiu, né, aquela questão, né, vendo a questão de falando que o surdo fazia expressão facial exagerada, né, que era uma questão de opinião dentro, né, dentro dessa live, né, e o surdo estava lá sinalizando e alguém estava fazendo a voz, né, ouvinte, e aí ela sentiu e começou a chorar. Por quê? Faltava humanidade, faltava respeitar essa cultura, não tinha. O surdo tem língua, ai meu Deus, que lindo a língua, ai meu Deus. Né? Aí é importante essa questão da visibilidade, é importante que se possa ver essas situações. Agora eu quero agradecer a vocês, Viviane, a você, Igor, também agradecer aos intérpretes Luana, Wender, também dentro que tivemos problemas, né? Isso acontece, problemas com a internet, problemas com as mídias, acontece, é normal, né? E a gente sabe o quê? Que no momento, né, desse momento de pandemia, né, do coronavírus, né, que tem as pessoas, né, precisam, né, precisam estar distantes e aí esses problemas acontecem, né, de tecnologia. Mas eu quero agradecer, é muito importante os assuntos que foram aqui explicados. Também quero agradecer as pessoas que participaram desta live, né, que mandaram perguntas. Quero agradecer também à professora Viviane, ao professor Igor, que me chamaram, né, para fazer essa mediação aqui da live, né? Essa é a primeira experiência, é uma experiência nova para mim, tá? Então quero agradecer. Foi ótimo, maravilhoso, né? Então, peraí. Eu tenho um aviso, calma aí. O grupo de Psicologia Sociohistórica, o GPIS, o grupo de, né, de pesquisador que pesquisa, né, que é muito importante, vai no próximo dia 5 do mês de agosto, vai ter outra live, né, como essa aqui. Então, vocês não podem perder, tudo bem? Então, se organizem para participar, chamem os amigos, chamem todo mundo, divulguem para todo mundo.
Por quê? As pessoas confirmam. Confirmaram. Confirmaram ontem um convite da live, isso. Hoje, dia 5 de agosto, né? Confirmaram. A live vai ser sobre capacitismo, né? E a pessoa vai ser Vitor, ele é do Instagram, ele é pessoa famosa no Instagram, Vitor, né? Porque tem um vídeo dele explicando como o capacitismo é uma marca na vida das pessoas com deficiência. O capacitismo é uma marca na vida das pessoas com deficiência. Então vai ser bom. Eu espero a interação de vocês todos lá. Vamos aproveitar, não se pode perder, tá ok? Então chama todo mundo, vamos lá participar. Também vai ter intérprete Libras, é importante para a comunidade surda, quem quiser participar vai ter intérprete. Então vão divulgando. Obrigado. Também obrigado às pessoas que admiraram, viram a live. Tá? Um abraço a todos e tchau. Todos um abraço, todos um abraço.